Olá, muito boa tarde a todos. Começando mais uma vez pela Rádio Vibe Mundial, o programa Fique na Pergunta. Muito obrigado a todos que nos acompanham. O meu nome é Edgar Bin, eu sou terapeuta integrativo e facilitador de ferramentas Access Consciousness. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é terapeuta integrativa e facilitadora de ferramentas Access. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, Jean da Técnica. Boa tarde, queridos ouvintes. Querido ouvinte, então, para a gente poder entrar no tema de hoje, uma pergunta. Já que o tema do programa, o nome do programa é Fique na Pergunta, uma perguntinha. Como anda a vida em casa nessa quarentena, querido ouvinte? Como? Você que de uma hora para outra se viu sem a escola dos seus filhos, tendo que administrar a rotina da casa, a rotina do trabalho, o cuidado com os filhos, que estava sendo delegado até para a escola, né, em certa medida. Tudo ao mesmo tempo, tudo misturado, home office, estudo das crianças, o companheiro ou a companheira em casa, a limpeza da casa, né, muitas vezes, porque aqueles profissionais que nos ajudavam, né, na manutenção da casa, muitas vezes não estão mais podendo fazer isso, né? Cuidar da comida, e ainda tem que levar o cachorro para fazer xixi lá fora, né? Então, como é que anda isso? Como é que anda todo esse monte de coisa que aconteceu e que veio num movimento tudo junto, né? Ao mesmo tempo e misturado? O relacionamento em casa ficou mais complicado? Claro que ficou. Porque as mentiras que você estava contando para você mesmo, para justificar a ausência na família, agora você não pode mais contar. Né? Uhum. É disso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar de relacionamento, gente. E a propósito, nessa semana foi publicada uma matéria no G1, né, o site da Globo.com, que diz que a China e os Estados Unidos já registraram aumento no número de divórcios nesse período de pandemia de coronavírus. A reportagem diz o seguinte, eu abro aspas aqui para o jornalista. As consequências da pandemia de coronavírus vão além da saúde e da economia. Em Xi'an, na China, onde iniciou a pandemia, houve um recorde do número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo o jornal The Global Times. O tabloide continua, né, dizendo, no New York Post também houve a informação que advogados especialistas em separação relatam um aumento de 50% na busca de consultas por clientes em potencial no período de isolamento social nos Estados Unidos. Fecha aspas. É grande, hein, o número. Se vocês pegarem uns 2 ou 3 programas para trás, entra lá no nosso canal, no canal do programa Fique na Pergunta no YouTube, dá uma busca lá, acho que é 2 ou 3 programas para trás, não tenho certeza. Lá nós já falávamos, naquela oportunidade, que isso tinha grandes chances de acontecer. Nós alertávamos para essa questão. Por quê? Pela nossa experiência, mas principalmente pela experiência da Eliane, que, para quem não sabe, também é advogada de família e especializada em mediação de conflitos, isso era uma situação anunciada. Uhum. Isso estava para acontecer. Já havíamos chamado a atenção disso naquela oportunidade, porque era um desafio que se colocaria para muitas famílias. Com o isolamento social, a convivência passou a se estabelecer em condições totalmente diferentes da que havia no passado. Pessoas que procuram no trabalho, nos vícios de toda a natureza, no isolamento, na agenda completamente lotada de compromissos, né? A famosa fuga para não encarar o companheiro ou a companheira, para não encarar os filhos, para não encarar os pais e até para não estar diante de si mesmo, para não encarar a si próprio. Agora não tem mais como fugir. Aqueles pais que se escondiam atrás dos compromissos para não olhar as necessidades dos filhos, e vejam, não estamos falando aqui de necessidade material não, tá? Essa daí a gente sabe que ela é provida por todos, né? Comida, roupa, escola, não é nada disso que eu estou falando. Nós estamos falando das necessidades que não são supridas muitas vezes. Por quê? O trabalho, o esforço, a energia que a gente coloca nas outras coisas é muito maior. Nós falamos das necessidades que estão além da matéria, falamos de olhar para as crianças e para os adolescentes nas suas demandas de atenção, de carinho, de amor,
Da mesma forma, esses adolescentes que evitam a presença dos seus pais para não encontrar neles semelhanças que eles carregam e que tanto os incomodam. Não está dando mais para evitar nada disso. Veja, querido ouvinte, estamos diante de uma oportunidade como nunca antes nós tivemos, não é, Eliane? É isso mesmo, Edgar. E quando a gente falou em programas anteriores que tudo que está acontecendo com a situação do coronavírus, que veio para transformar o mundo, né, para criar mudanças, a gente não exagerou, gente. Agora é a hora de olharmos nos olhos das pessoas, sem fugir daquilo que não queríamos enfrentar. É hora de se aproximar dos mais próximos e requerer consciência para os relacionamentos. Então vamos lá, né? Vamos começar falando sobre relacionamentos. O que as crenças, quais crenças estão ligadas aos relacionamentos? Quais as crenças que você tem na sua vida relacionadas a relacionamentos? Eu gosto muito de começar a falar de um tema buscando a origem da palavra e seu significado. E relacionamento é uma palavra que vem do latim, relatio, que quer dizer relação, e está associado ao ato de trazer alguma coisa de volta, ou de relatar ou narrar alguma situação. No dicionário, você encontra o significado de relacionamento como ato de se relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou com alguém. Daí, gente, já percebe da informação que relacionamento não é só com pessoas, mas sim com tudo. Pode ser o relacionamento que você tem com a sua casa, com o seu carro, com o seu cachorro, com o seu gato, com você, com você também. Enfim, tudo que você se conecta, pode-se dizer que você se relaciona. Você estabelece uma ligação com. Aristóteles já dizia que a natureza humana é a de viver em sociedade. Viver em sociedade, nos relacionando uns com os outros, é próprio do ser humano. Por isso, muitos estão em desespero com o isolamento social. Porque o isolamento significa, né, bem entre aspas, a destruição da humanidade. Mas se isolamento significa a destruição da humanidade, fora do isolamento, será que o homem estava sabendo se relacionar com a natureza? Com os animais? Com as pessoas? Ou com ele mesmo? Né? O homem está sabendo se relacionar com tudo isso que o cerca? A grande questão nisso tudo está na conexão. A palavra-chave aqui é conexão. Nós vamos falar de como se faz essa ligação, essa conexão, até o final do programa, tá? Outro detalhe, e este tem uma natureza quântica. O seu ponto de vista, as suas crenças, aquilo que você acredita, se torna a sua realidade. Então, nós vamos listar aqui algumas crenças sobre relacionamentos e o que é possível para expandir a consciência com elas. Então, crença número 1. Eu não mereço ser amado, ou eu não mereço ser amada. Se você tem esse ponto de vista, você vai criar situações para validar essa sua crença. Você não vai se relacionar com as pessoas, por quê? Se você acredita que não merece ser amado, quem vai se aproximar de você? Com esta crença, você levanta muralhas energéticas ao seu redor. E nenhum relacionamento nutritivo vai chegar até você. E o pior, esta crença traz uma carga tão pesada de auto-julgamentos que você não imagina o quanto isto é nocivo em sua vida e na vida dos outros. Como já dissemos aqui várias vezes, o auto-julgamento é a coisa mais cruel que você está colocando no mundo. Porque se você não se acha merecedor de ser amado,
ou merecedor de coisas incríveis, você também não é capaz de amar e de acreditar no outro. Se você não merece, logo, ninguém fora de você merece também. Perceba como isso é nocivo, como isso é limitante. Qual é outra crença, Edgar? Tem uma crença muito boa. Essa daí é muito presente na vida de muita gente, né? É impossível ser feliz sozinho. Se você está procurando alguém para ser feliz, meu querido amigo, esqueça, hein? Você nunca vai ser feliz. Ninguém será responsável pela sua felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito. Você pode encontrar pessoas maravilhosas mundo afora. Se você é uma pessoa que não tem gratidão pela vida, se você é uma pessoa que não tem gratidão pelas outras pessoas, você não tem gratidão pelo mundo, ninguém vai ser suficiente para você. Ninguém vai ser capaz de te trazer algo que você não tem. Você é o responsável pela sua felicidade. Você é um ser infinito e completo. Você não precisa de uma metade da laranja ou uma cara metade para se completar. Você pode sim encontrar alguém para somar uma laranja com outra laranja e fazer uma bela de uma laranjada. Criar algo novo e não buscar no outro algo para te completar. Isso, com certeza, não dá certo. Outra crença, Eliane? Outra crença, Edgar, muito limitante, e essa se aplica principalmente para quem é mãe, né, e eu me incluo nisso, é a seguinte: eu o amo, portanto, ele é meu. Né? Por mais que existam contratos de casamento ou genética envolvida, viver ao lado de uma pessoa é simplesmente uma escolha. E pode ser temporária, sim. Se um dia esta pessoa, ou mesmo você, escolher um outro caminho, se você de fato se ama ou ama outra pessoa, deixe-a ir ou vá. Cada um segue o caminho que escolher, independente de contratos, de pactos, de acordos ou de genética. Não é porque você deu a vida ao seu filho que ele é seu, que ele é a sua propriedade. Deixe-o seguir no caminho que ele escolher. Mesmo que você perceba que esta escolha não será contribuição para ele. Você não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Por pior que você acredite que é uma má escolha, a escolha é da outra pessoa, é dele, é do seu filho. Escolher é o direito mais sagrado e legítimo que o ser humano tem. E esse direito a gente não pode, em hipótese alguma, retirar de ninguém. Nem do seu companheiro, nem do seu filho, de ninguém. Quer ver uma outra crença também muito poderosa? Ele ou ela vai me deixar. Se você está pensando, se você está preocupado se o seu companheiro ou a sua companheira vai se separar de você sem aviso prévio, pode ficar bastante atento, porque além da ansiedade que isso vai provocar em você, e muito provavelmente somatizar e criar doenças, isso um dia provavelmente vai acontecer mesmo. E mais, se você acredita nisso, é mais sério do que você pensa. Isso é apenas a pontinha de um iceberg gigantesco. Na verdade, há muito mais por baixo disso do que apenas o medo de alguém abandonar você. Agarrar-se a outra pessoa, como se a sua vida dependesse dela, é uma forma de afastá-la totalmente da sua vida. Essa situação é tão sufocante e de tamanha insegurança que ninguém aguenta viver com isso, ninguém consegue conviver com essa realidade. Então, quais os benefícios que você está tendo e que não quer perder se esta pessoa te deixar? Quais os abusos que você está se permitindo com medo dessa pessoa te deixar? E abusos aqui, gente, não é abuso do outro com você, não. É o abuso que você mesmo comete com você. Quais os pactos, acordos ou contratos que você fez em alguma das suas vidas e que você tem que ficar com aquela pessoa, custe o que custar, mesmo que este relacionamento custe a sua vida ou a sua felicidade? Então, meu querido ouvinte, se você tem medo da pessoa te deixar, vamos olhar para o todo e buscar a consciência para o que esse medo requer.
Vamos buscar a visão sistêmica para destruir essa crença de que você não pode ficar sem essa pessoa. E outra crença também, Edgar, muito comum é a seguinte: eu não sou bom ou boa o suficiente para ele ou para ela. Você é daquelas pessoas que precisa que seu parceiro valide continuamente seu valor para sentir-se bem? Você alimenta pensamentos como eu não sou suficiente bonita ou bonito, eu não sou sexy ou não sou inteligente? Isso tudo, novamente, é autojulgamento e causa um estresse enorme no relacionamento. Uma das coisas mais bonitas que o Access Consciousness tem é que é a ferramenta de empoderamento, né? Você é um ser infinito. Você é uma centelha da fonte criadora. E sendo uma centelha, você igualmente é uma fonte criadora. Se você precisa que o outro valide o seu valor, onde está o seu empoderamento? Que poder o outro tem que é maior que o seu? Qual a importância do outro validar a sua vida, dizendo se você ou seus atos são certos ou errados, bons ou maus? Como seria você buscar ser quem você é? Se empoderar dessa pessoa que você realmente é e escolher a vida que funciona para você, sem se preocupar se você é ou não suficiente para o outro. Um relacionamento pautado na liberdade e no respeito nunca irá criar laços de dívidas, culpas, de insegurança. Lembra que lá no início a gente falou que a chave para se relacionar, seja com o que for, é a conexão? Então vamos lá. E como a gente faz essa conexão, Eliane? O primeiro passo para você ter conexão com você, ou com o outro, ou com tudo que está ao seu redor, é estar em estado de permissão. E você só atinge esse estado quando está presente, vivendo aqui e agora. Nesse estado, você se permite ter conexão com as pessoas a partir da empatia. Tem muita coisa que pode se falar sobre empatia. Mas uma ideia que eu gosto muito e compartilho aqui com vocês é que a que foi expressa numa frase atribuída ao grande psiquiatra e psicoterapeuta Jung. Ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase, gente, tem uma relação muito grande com esta ferramenta de Access Consciousness, aliás, que é uma das principais ferramentas que o Access tem, que é o interessante ponto de vista. Nós vamos, falar mais sobre isso no workshop, não é, Edgar? Que é muita coisa para falar aqui. Sim, muita coisa aqui. No workshop, gente, que nós vamos fazer no dia 17 de abril, nós vamos falar muito do interessante ponto de vista, que é uma ferramenta poderosa para auxiliar em todo tipo de relação, né? Nesse workshop vai ser muito legal, porque aqui no programa o nosso tempo é curto, mas lá a gente vai ter muito mais tempo para poder falar desta ferramenta e de outros processos, né? Então, se você ainda não se inscreveu, dá tempo ainda, acessa o site da Eliane ou o meu site. No final do programa a gente vai passar os endereços e faça a sua inscrição. Mas voltando, né, Edgar? Se você olhar para o seu companheiro, para a sua companheira ou para qualquer outra pessoa que você se relaciona com esta percepção que, como você, essa outra pessoa é uma alma também, e que esta pessoa, esta alma, tem uma história por trás de tudo. Tem uma história antes do seu relacionamento. Se você entrar neste lugar, que tudo é um interessante ponto de vista, você vai conseguir estar na permissão com essa pessoa. Vai conseguir ter empatia por ela e vai estar conectada a ela. É desse lugar que você vai começar a criar um relacionamento nutritivo, seja com o que ou com o que for. É a partir desse lugar que você vai ter um criacionamento. É um relacionamento pautado em criações saudáveis, dia a dia. Mas isso fica para o workshop. Então, querido ouvinte, a nossa sugestão é: seu relacionamento não está sendo contribuição? Faça a pergunta: como pode melhorar? Seu relacionamento está bacana, está legal, está sendo uma contribuição? Então, faça a pergunta: como pode melhorar ainda mais?
E lembre-se, já dissemos aqui várias vezes, uma pergunta sempre vai empoderar você a mudar a solidez de uma conclusão. Se você tem alguma conclusão sobre o seu relacionamento, você pode quebrar essa solidez com a poderosa ferramenta da pergunta. E você vai ter toda a consciência e perceber a leveza que existe das infinitas possibilidades. Obrigada pela audiência. Tenham todos uma excelente semana. Tenham todos uma linda semana, queridos ouvintes. Até sábado às 5h30 da tarde e fiquem na pergunta.